Bom, nós estamos nas últimas duas parashiot, nas últimas duas porções semanais do livro de Bamidbar, do quarto livro da Torá. Estamos indo, a partir da semana que vem, para o quinto livro da Torá, o que significa algo muito importante. Nós estamos terminando a leitura da Torá. E se estamos indo em direção ao final da leitura da Torá, significa que estamos indo ao final do ano 5.782, estamos nos aproximando das grandes festas, e aí eu falo disso daqui a pouquinho. Por enquanto, se a gente olha para os nossos antepassados, eles estão chegando na Terra Prometida, estão chegando em Canaã, organizados em 12 tribos. Entre elas, a tribo de Reuven, a tribo de Gad, que tinham acumulado um respeitável patrimônio em gado. Já perto de Canaã, eles notaram que antes do Rio Jordão, havia uma região muito boa para eles criarem gado. Os líderes de Reuven e de Gad foram então falar com Moisés, com Eleazar, a Cohen, o sacerdote, enfim, com os principais conselheiros do povo de Israel, e disseram: Moisés, essas terras são muito boas para criar gado. Nós vamos ficar por aqui. Moisés olhou para eles, muito feio, acredito eu, e disse: como é que é? Seus irmãos vão para a guerra enquanto vocês vão ficar aqui? Eles perceberam que não agradaram. Diante da reação, os líderes tribais sugeriram um acordo com Moisés. Moisés, façamos assim. Nós ergueremos nessas terras currais para o gado e também uma estrutura para os nossos filhos. Então, nós sairemos armados na frente do povo de Israel e os levaremos às suas terras. Nós não voltaremos para casa até que o último filho de Israel esteja em segurança na sua terra. Pode ser assim, Moisés? Segundo o Midrash Tanhumá, Moisés não ficou satisfeito. Reuven e Gad deram mais atenção aos currais para o gado do que às crianças. Primeiro, os currais para o gado, depois a estrutura para as crianças. Está errado. Assim entenderam os nossos rabinos. Moisés entenderia que primeiro as crianças, depois o gado. Nas palavras do Midrash, faça do que é principal o principal, e do que é secundário o secundário. Primeiro a infraestrutura para as crianças, depois o gado. Aí a gente volta a conversar, disse Moisés para os líderes das tribos de Gad e de Reuven. E aí eu trago isso para a nossa reflexão. Quais são as nossas prioridades na vida? Quais são as nossas prioridades na comunidade judaica, na nossa congregação? Será que a prioridade primeiro é ganhar dinheiro e formar um bom patrimônio, e aí então a gente vai buscar dar uma boa educação para os nossos filhos e para as nossas filhas? Ou é o contrário, vamos investir primeiro na educação das crianças e depois a gente corre atrás de uma certa estabilidade? O que a gente faz primeiro? Essa pergunta é difícil, uma pergunta capciosa. Vamos escutar então os conselhos dos nossos antepassados para ver por onde que a gente pode ir. Nós podemos buscar os Pirkei Avot, a ética dos pais. Uma passagem do Pirkei Avot diz assim: Rabi Eleazar ben Azaria ensinava: aonde não tem Torá, não tem Derech Eretz, ou seja, não tem uma conduta certa. Mas aonde não tem uma conduta certa, não tem Torá. Onde não tem pão, não tem Torá. Mas onde não tem Torá, não tem pão. O que vem antes? O que vem depois? Por um lado, os nossos sábios nos ensinam que a prioridade é a Torá, a educação no sentido pleno, para as crianças, como caminho para a terra prometida. Depois, nossos sábios dizem que não. Primeiro, é preciso saber para onde vamos. E
E depois, baseado nisso, em quais são os nossos objetivos, nós vamos traçar os caminhos da educação. Porque se não sabemos para onde vamos, como é que nós vamos ensinar alguma coisa? No final da Mishnah, do Pirkei Avot, nós lemos: onde não tem pão, não tem Torá, onde não tem Torá, não tem pão. Aqui parece que primeiro devemos buscar pão, ou seja, a estabilidade econômica, mas em seguida, os mesmos sábios dizem que aprendemos que se educação para as nossas crianças não for prioridade, no final também não haverá pão e não haverá sustento. Enfim, será que estamos no mesmo lugar de onde a gente estava na Torá, depois de consultar os nossos sábios? Por onde a gente começa? Educação e depois carreira, ou carreira e depois educação? Eu fui buscar uma outra obra mais contemporânea chamada Pirkei Imahot. Um texto dos últimos anos que a gente pode traduzir como a ética das mães. E uma das autoras, a rabina Eve Posen, comenta: o importante é ter em mente a necessidade de se esforçar para buscar o equilíbrio entre os dois lados. É bonito dizer isso, mas nem sempre é possível encontrar o equilíbrio sobre quanto investir das nossas vidas na estabilidade econômica e quanto investir na educação dos nossos filhos e das nossas filhas. É preciso fazer escolhas. E fazer escolhas não é fácil. Escolhas nos colocam na condição, no risco de errar. Podemos ficar também sem escolher. Quem não escolhe não erra. Só que quem não escolhe perde o direito de ser livre. Quem não escolhe perde o direito de determinar o próprio destino. E pior ainda, perde o direito de escolher ou de ajudar a determinar o destino dos seus próprios filhos, de encaminhar os nossos filhos e as nossas filhas, enquanto podemos fazer isso. No final das contas, quem não escolhe não arrisca, quem não arrisca não é livre. E o que a Torá nos ensina é que a pior escolha é não fazer escolha nenhuma. Que nós possamos ter sabedoria para equilibrar o investimento na educação com o investimento nos nossos negócios e carreiras. E que sejamos corajosos, que façamos as nossas escolhas e, se errarmos, que nós não tenhamos vergonha e não tenhamos preguiça, vamos dizer assim, para recomeçar. Shabbat Shalom.